O economista Ladislau Dobor, aí, que é um estudioso brasileiro, ele apontou num artigo recente, tem muitos livros publicados e artigos, enfim, professor, é um conhecedor do assunto. Ele recentemente publicou um artigo falando sobre os 5 principais problemas que nós encontramos hoje na economia brasileira, para que os 5 principais problemas estruturais que geram a miséria e o subdesenvolvimento no país. E entre eles, então, está, primeiramente, a questão da subutilização da mão de obra. No Brasil, hoje, existem 33 milhões de pessoas trabalhando no setor privado, 11 milhões de funcionários públicos, o que corresponde a 44 milhões de pessoas num total de 105 milhões, ou seja, 42% da população está ativa. Isso é um problema gigantesco e enorme, já que é um país que tem tudo por fazer. Outro problema que ele apontou no seu estudo aí é a questão da subutilização da terra, que atualmente estão em uso produtivo 63 milhões de hectares de terras, sendo que existe outros 160 milhões parados e que poderiam ser utilizados para produzir alimentos. Ou seja, não precisa desmatar, não precisa queimar, não precisa depredar e destruir a natureza. Nós temos condições de produzir muito mais com o que a gente já tem disponível. Um outro ponto que ele fala é a questão do capital. No Brasil, a intermediação financeira ela é considerada extorsiva. Aí ele se refere à questão do juro, o custo do dinheiro, tanto para as pessoas físicas quanto jurídicas. O dinheiro custa muito caro no Brasil. A taxa Selic, que é a taxa referência que baliza os juros no país, é de 2% ao ano. Só que numa operação mais simples possível, a gente paga de 60% a 250% ao ano de juro, por exemplo, como no cartão de crédito. Então isso não tem como dar certo, não existe como pagar essa conta depois que a gente pega um dinheiro emprestado. Quer dizer, não tem como girar e fazer isso acontecer. E aí o dinheiro fica parado. Um outro ponto é a questão das políticas públicas, para finalizar os 5 pontos. Política pública no Brasil é vista como gasto, e isso é um equívoco tamanho, porque a política pública tem que ser vista como investimento. Ele faz a ressalva que o setor privado produz a bicicleta, produz o armário, produz o automóvel e faz muito bem isso e tem que continuar fazendo isso. Agora, no entanto, nas áreas essenciais, tem que ser a função do Estado. E querer transformar o Estado em mínimo, tirando essas áreas essenciais como saúde, educação, tecnologia, saúde, educação, segurança pública, quer dizer, isso é um erro muito grande e porque deixa de olhar para a sociedade como um todo e gera um atraso enorme e um custo muito maior do que se o Estado fosse fazer. Eu falei 4, e o 5º é a questão do conhecimento tecnológico. É justamente toda a produção científica, tecnológica, ser disponível hoje, estar disponível hoje para a sociedade brasileira. Tudo que se produz de conhecimento, de pesquisa, seja facilmente acessado por quem está estudando. E hoje a gente tem escolas e colégios, universidades, onde as pessoas ainda tiram xerox ou fazem, enfim, onde o conhecimento não está plenamente acessível. E isso é um outro entrave, porque gera, quanto menos acessível, mais dificuldade, menos horizontes de pesquisa e estudo, enfim. Esses itens são, na visão dele, o que hoje nos fazem andar para trás
e ter um país com uma miséria e uma desigualdade extremamente grande. É isso aí.